fim de ano, as escolas abrem o período de renovação ou reserva de matrículas para os estudantes para o ano seguinte. Para quem tem filhos na rede particular de ensino, é bom ficar atento a algumas práticas que podem ser consideradas abusivas e que muita gente desconhece. Para esclarecer esses pontos, a gente vai conversar agora com a Renata Reis, ela que é assessora técnica do Procon de São Paulo. Ela já está aqui, vai falar com a gente via internet. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Renata, começa explicando para a gente, a taxa de matrícula, né, para quem já estuda, já está na escola, é legal? Sim, o que acontece, Letícia, é que o valor da anualidade, né, ou da semestralidade, ela pode ser cobrada de forma antecipada através da taxa. Só que essa taxa que é cobrada nesse momento, ela tem que ser descontada desse valor total do curso. Então, a empresa em contrato tem que apresentar para os pais, para os responsáveis, o valor total do ano letivo ou o valor total do semestre, e aquele valor que é adiantado como taxa de matrícula, ele tem que ser descontado desse valor total do contrato. Renata, boa tarde para você. Para a gente entender, principalmente aos pais que estão correndo agora, nesse fim de ano, para garantir a rematrícula dos seus filhos nas escolas, principalmente particulares, que é o que a gente está falando aqui. É para entender, paga-se 12 meses, né? São as mensalidades que se paga para a escola particular. Ou seja, se pagar a matrícula, a rematrícula agora no final de ano, não deveria pagar a mensalidade de janeiro? Seria mais ou menos isso? Na verdade, não exatamente dessa forma, porque a empresa ela pode, inclusive, dividir o valor total em 12, 13 ou até mais vezes, né? Esse plano de pagamento, ele é contratual, ele deve constar no contrato. Então, por exemplo, se o valor total do ano que vem é R$ 12.000 e esse pai vai fazer o pagamento agora da matrícula, vão restar R$ 11.000 para serem pagos durante o ano de 2024, que pode ser dividido aí em 12 ou mais vezes, dependendo do contrato. Então, é muito importante o consumidor, e é um direito, inclusive, dos pais, né, dos responsáveis, eles terem que ter acesso ao contrato 45 dias antes do final da matrícula. Então, nesse momento, além da cópia do contrato, né, futuro que vai ser assinado, os pais têm que ter ali ciência, tem que ser divulgada a planilha que mostra o reajuste, que deve ser baseado sempre na última mensalidade cobrada no ano anterior, multiplicado pelo número de vezes que está determinado naquele contrato para pagamento. E a variação que pode ser embutida nesse custo, Eduardo, somente aquelas referentes ao custo com pessoal, o custo com despesas que a empresa, né, no caso a escola, vai ter durante aquele ano ou aquele semestre. E se houver uma variação diferenciada, por exemplo, relativa a uma alteração do planejamento didático, isso deve estar especificado em contrato e como é esse implemento, o que justificaria aí uma variação, né, maior que os índices de preço normalmente são cobrados, né? Então, é assim, é primordial ver o contrato, né? Estudar o contrato antes de fazer a matrícula. Quem não fizer, por exemplo, a matrícula, corre o risco de perder a vaga do estudante para o ano seguinte? Sim, ele pode ser excluído desse procedimento. Então, é muito importante verificar junto à instituição, nesse prazo, 45 dias antes do final da matrícula, como é o procedimento de matrícula ou de rematrícula dos alunos. No nosso site, nós temos aí a cartilha, né, que fala sobre as principais dicas que os pais devem ter durante esse procedimento, inclusive desconto para filhos, irmãos na mesma instituição de ensino, a questão do uniforme, como ela deve ser definida. Então, é importante que também o consumidor, antes de assinar o contrato, acesse ali o nosso site para verificar a cartilha e essas dicas, né, os principais direitos, né, e deveres das partes nesse momento tão importante. Agora, o que preocupa os pais também, e é bom até acessarem, né, o link aí do Procon de São Paulo para terem essa orientação, irem seguindo direitinho e sempre como a Letícia falou, ler o contrato na íntegra, né, porque depois não adianta muito reclamar. Se está no contrato, tem que cumprir. Agora, o que preocupa os pais também é a questão do reajuste da mensalidade. De um ano para o outro, a gente sabe que sobe. Tem um teto para isso, um limite que a escola pode cobrar ou não, Renata?
Não tem um teto, só que existe a obrigação legal da Lei de Mensalidades Escolares, né, que é uma lei federal, que esse valor ele tem que ser demonstrado através dessa planilha de custos, que deve ficar disponível para os pais em local visível na instituição, ser encaminhada por e-mail para os pais responsáveis, que ali tem que haver o detalhamento da justificativa daquela variação. Então, se o pai não recebeu esse tipo de informação, se ele já entrou em contato com a instituição de ensino e não conseguiu essa informação, ele pode e deve recorrer ao PROCON, formalizando uma reclamação no nosso site, né, que é muito simples, ou comparecendo em algum posto de atendimento presencial ou nos PROCONs conveniados. Tá certo, Renata, muito obrigada pelas suas informações, muitos esclarecimentos importantes, né? Principalmente para quem tem filho em idade escolar, também vale para a faculdade, né? A gente fala sempre escola, mas vale para toda instituição de ensino. Obrigada pelas informações, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigado, está ajudando muitos pais, inclusive aqui, ó, nós.